Paz do Senhor, irmãos, irmãs, estou passando aqui para fazermos mais uma breve meditação nestes tempos em que estamos nos encontrando pelas mídias sociais e pela internet. E para isso gostaria de convidar os irmãos a abrirem comigo as suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículos 27 e 28, que diz assim: Ora, aconteceu que, ao dizer Jesus estas palavras, uma mulher que estava entre a multidão exclamou e disse-lhe: Bem-aventurada aquela que te concebeu, e os seios que te amamentaram. Ele, porém, respondeu: Antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Vejam, irmãos, Jesus estava ali a pregar para a multidão durante todo aquele dia, de forma tão poderosa e de forma tão gloriosa, que aquela mulher se levanta exclamando e exaltando a alegria que deveria ser ter dado à luz um filho como Jesus Cristo. Aquela mulher, na verdade, estava louvando e glorificando ao próprio Cristo e imaginando em sua mente como deveria ser bom ter um filho como Jesus Cristo, um filho diferente de todos os outros, ter dado à luz a um filho como Jesus Cristo e poder relacionar-se com ele tão de perto. E Jesus, então, em resposta àquela mulher, ele não nega totalmente aquilo que ela estava dizendo, mas ele muda a ênfase daquilo que ela estava a pensar que seria bom. Jesus enfoca, então, em outro ponto do relacionamento que podemos ter com Cristo, dizendo: Antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. E vejam, irmãos, que para entendermos exatamente o que Jesus estava dizendo ali, nós precisamos dividir em 3 pontos a sentença de Jesus. E o primeiro deles está em ouvir a palavra de Deus. A ênfase de Cristo volta-se à possibilidade de que todos nós podemos nos relacionar com Ele e conhecê-lo de perto e andar de perto com Cristo. Não somente aqueles que estiveram à sua volta fisicamente no período em que Cristo esteve na terra enquanto homem, mas nós podemos conhecer a Cristo e andar de perto com Ele, conhecendo a sua palavra. Deus entendeu por bem revelar-se a si mesmo por meio da sua palavra, e por meio da sua palavra Ele delimitou aquilo que desejava revelar de si mesmo. E é por meio da sua palavra que nós podemos ter um relacionamento de perto com Cristo Jesus, ter um relacionamento de perto com Deus, andar de perto com Ele e conhecê-lo de perto. Vejam o que o Salmo 19, versículos 7 a 10 diz: A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que o ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Irmãos, neste período de quarentena e de incertezas, e de angústias e insatisfações, você pode ouvir a palavra de Deus por meio de boas mensagens na internet, de bons pastores com boas mensagens que postam a palavra de Deus pregada na internet. Mas você também pode e deve conhecer a palavra de Deus através das suas meditações pessoais, em casa, a sós com Ele e em oração. Aproveitar o tempo que está nos sobrando dentro das nossas casas, neste período de quarentena, é muito bom fazê-lo para conhecer mais a Deus. E deve ser não somente uma oportunidade de conhecermos mais a Deus, mas também será um motivo de alento para as nossas almas. Vejam o que o Salmo 19 que nós acabamos de ler diz:
que a palavra do Senhor, que aqui pelo salmista é chamada de a lei do Senhor, de testemunho do Senhor, preceitos do Senhor, mandamento do Senhor, o temor do Senhor, os juízos do Senhor, essa palavra de Deus, ela restaura a alma, ela alegra o coração, ela ilumina os nossos olhos. Vejam, irmãos, que bênção que é podermos conhecer a Deus e andar de perto com Ele, ouvindo a sua palavra. Mas Jesus disse que não é só por meio do ouvir a palavra de Deus que nós devemos nos relacionar com Ele, mas é também guardando a sua palavra. E por guardar a sua palavra, nós devemos também interpretar como obedecer a palavra de Deus. Guardar e obedecer aqui são sinônimos nas palavras de Cristo Jesus. O cristão não simplesmente ouve a palavra de Deus e a ignora, mas ele a pratica em sua vida. O ouvir a palavra de Deus deve estar estritamente acompanhado da prática diária. O conhecer a Deus por meio da sua palavra é a forma com que Deus escolheu para nos santificar. Veja que na oração sacerdotal de Jesus Cristo, no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17, Jesus ora a Deus dizendo: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E também em continuação no Salmo 19, no versículo 11, o salmista diz: além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande promessa, a grande recompensa. Vejam, irmãos, a grande recompensa em guardar a palavra de Deus. A palavra de Deus não foi feita, meu irmão, minha irmã, para um mero conhecimento intelectual. A palavra de Deus não foi feita para que nós conheçamos isso como conhecemos as ciências que temos, todas as ciências que temos na Terra. A palavra de Deus foi feita para um conhecimento espiritual, para que nós vivamos uma vida de obediência, esvaziando a nós mesmos e enchendo-nos de Cristo, dia após dia. Este é o motivo pelo qual nós devemos conhecer a palavra de Deus, para que obedeçamos a palavra de Deus e ao obedecermos a palavra de Deus, nos pareçamos mais com Ele e menos com o nosso velho homem. E Jesus diz então que aqueles que ouvem a sua palavra e a praticam são bem-aventurados. Meus irmãos, aqueles que ouvem e praticam a palavra de Deus recebem o alento, a alegria indizível, bênçãos celestiais por andar de perto com Cristo Jesus. Segundo o próprio Cristo disse, é melhor conhecermos a sua palavra e praticarmos a sua palavra do que sermos a sua mãe enquanto o Cristo homem aqui na terra. É melhor conhecermos a sua palavra e praticarmos a sua palavra do que ter estado ao lado do Cristo fisicamente aqui na terra. É mais válido conhecer e ouvir a palavra de Deus, porque o conhecer e o obedecer à palavra de Deus é possuir um relacionamento espiritual, é possuir um relacionamento eterno com Cristo Jesus. Um relacionamento que vai além dos nossos problemas aqui na terra, que vai além das nossas insatisfações, que vai além das nossas angústias. Ouvir e obedecer a palavra de Deus é ouvir e obedecer o próprio Deus. Ouvir e obedecer a palavra de Deus traz significado e valor à nossa vida, traz paz e alegria, traz esperança e satisfação. Meu irmão, minha irmã, já encerrando aqui esse breve período de meditação, eu queria deixar um desafio para você. Leia a palavra de Deus, medite sobre a palavra de Deus, ore e peça ao Espírito Santo de Deus que te dê entendimento para compreender a palavra de Deus. E então relacione-se com Ele de perto, todos os dias. E livre-se das suas aflições, das suas angústias e satisfações. Seja neste momento difícil de quarentena, em que estamos praticamente trancafiados em nossas próprias casas. Ou seja em outro momento qualquer. Busque todos os dias o alento na palavra de Deus.
Porque o conhecer a palavra de Deus e praticar a palavra de Deus é o conhecer o próprio Deus e obedecer a Ele. Vou fazer uma breve oração com os irmãos. Senhor, nós te bendizemos, ó Pai. Nós te glorificamos, porque temos o Senhor por nosso Deus e porque o Senhor desejou revelar-se a si mesmo naquilo que desejava que nós o conhecêssemos e o revelou por meio da sua palavra, Senhor. E ao revelar-se por meio da sua palavra, o Senhor nos deu um motivo de vida, o Senhor nos deu nova alegria, esperança, satisfação. O Senhor nos deu uma alegria indizível, tornou a nós, cristãos, àqueles que ouvem e praticam a sua palavra, tornou-nos bem-aventurados. Não bem-aventurados somente em tempos fáceis, mas tornou a nós bem-aventurados em tempos difíceis, em tempos de doenças, em tempos de angústias e de temor, ó Pai, de insatisfação. Por isso, ó Senhor, instrua-nos, ó Pai, no conhecer a Ti, na leitura e na meditação diária da Tua palavra. E encoraja-nos, ó Senhor, a conhecer mais de Ti dia após dia, para que nisso esteja a nossa satisfação em nos relacionarmos contigo. Esta é a nossa oração em nome de Jesus, Senhor. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Fiquem com Deus. Até logo.